Bom dia a todas e todos. Eu sou Graziela, coordenadora de conhecimento aqui no GIF. Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Camila Aloy, coordenadora de Relações Institucionais no GIF. Em nome de toda a equipe do Conselho de Governança e Fiscal do GIF, nós gostaríamos de desejar que sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma sessão do 11º Congresso Fronteiras de Ação Coletiva. Acho que a gente já está um pouco fazendo isso aqui no chat, mas eu gostaria só de reforçar para que quem gostaria, né, quem gostar, quem desejar, se apresente aqui, enviando o seu nome e organização para que a gente possa saber quem são todos que estamos aqui acompanhando essa sessão de hoje. E para quem está chegando hoje ao Congresso, eu gostaria de explicar como é que está funcionando a edição desse ano, né? O Congresso ele tem o tema, então, Fronteira da Ação Coletiva, e iniciou o seu trilho nessa segunda, com a Semana do Investimento Social, que vai, então, até sexta. E esse trilho, na verdade, ele vai se desdobrar nos meses seguintes em uma programação intensa de diálogos e trocas online, mobilizando atores de diversos setores do país, oferecendo para todos vocês, né, uma jornada muito vibrante de colaboração, de intercâmbios e de trocas. E eu convido já a todas que fiquem de olho na programação, acessem a programação no nosso site ao longo de todos esses meses, né? E fechando, então, esse trilho, nós teremos um grande encerramento do Congresso, que vai acontecer em 3 dias de evento, de 24 a 26 de março de 2021. E esses 3 dias, então, em março, eles passam a ter um papel um pouco diferente. Se antes eles eram o Congresso em si, eles agora serão a grande finalização de todo esse processo, né? E agora vamos, então, à mesa de hoje, a sessão de hoje, que é Empresas e Sociedade, Propósito, Impacto e a Busca por Novos Paradigmas. Essa mesa é correalizada com o Instituto Ethos e o Sistema B, Brasil, né? E busca responder algumas questões. O que significa responsabilidade para uma empresa no contexto atual? Como ir além das práticas já incorporadas de minimização de danos? Como as empresas servem à sociedade? Quais as demandas sociais frente à utilização de recursos naturais? Há espaço para o ativismo empresarial hoje? Como equilibrar demandas cada vez maiores de geração e manutenção de emprego e outras necessidades sociais? Como a governança de uma empresa se relaciona com tudo isso e qual o seu papel? A sociedade tem se mostrado tem se transformado de forma cada vez mais rápida. Os desafios coletivos do século XXI têm se mostrado muito complexos e, ao mesmo tempo, urgentes para que possamos construir sociedades mais justas e mais felizes, onde todos, inclusive as próprias empresas, possam se beneficiar. Por isso, as respostas a esses desafios nos demandam mais engajamento, mais proatividade, mais velocidade, mais prioridade, mais corresponsabilidade de todos que formamos a coletividade, inclusive o setor privado. Com o cenário inédito que se desenrolou com a crise da Covid-19, esses desafios foram potencializados. Esse painel se propõe a celebrar os avanços desse movimento de resposta aos impactos da pandemia, mas também a instigar a conversa sobre a relação sociedade-empresas, a partir do debate sobre impacto, propósito e responsabilidade. O objetivo é gerar reflexões e trazer provocações sobre como é possível ir além no que diz respeito à atuação das empresas e seguir avançando em uma velocidade conectada à urgência dos desafios postos, considerando que a construção do amanhã é uma rotina diária. Eu passo então agora para a Cami, para que vai dar ainda alguns avisos antes da gente começar e apresentar os palestrantes. Obrigada, Grazi. Então, de novo, bom dia a todos e todas que estão chegando aqui agora com a gente. É um enorme prazer tê-los aqui conosco hoje em mais um dia do nosso 11º Congresso GIF. Antes de darmos início a essa importante discussão, eu gostaria de dar alguns recados. É muito bacana ter vocês interagindo conosco. E quem já esteve nos congressos do GIF sabe que esse é o espírito, estarmos juntos e interagirmos. Então, para que a gente possa recriar um pouquinho disso nesse ambiente virtual, temos 2 propostas. A primeira delas é o envio de perguntas que pode ser feita pelo chat. Vocês podem enviar perguntas ao longo de todo o debate e no último bloco da conversa traremos algumas delas para a mesa. Lembrando que vocês podem escolher fazer as perguntas direta para o público, para todo o público, ou escolher apenas para os palestrantes. Eu vou pedir também que, ao enviar as perguntas, vocês, por favor, se identifiquem com nome e organização. A segunda proposta é a construção coletiva de uma nuvem de palavras, para compormos juntos um slide com as ideias que ficaram mais fortes para cada um de nós ao longo dessa conversa. Então, o pedido é que cada um aqui escolha uma palavra ou frase curta para incluir nessa nuvem.
E a gente propõe uma pergunta instigadora. O que significa responsabilidade para uma empresa no contexto atual? A gente vai colocar aqui no chat o link da ferramenta onde faremos essa produção conjunta. É só clicar nesse link em qualquer momento ao longo do debate e colocar lá a sua palavra. Para que vocês possam ter referências, eu vou pedir para a equipe que está aqui na produção incluir toda essa explicação no chat ao longo do debate várias vezes. Assim a gente vai lembrando e instigando todo mundo a participar. Se alguém tiver alguma dúvida também, é só enviar para o chat em qualquer momento que alguém da equipe do GIF vai ajudar em qualquer coisa. Muito bem, então vamos lá. Para compor esse debate, é com grande alegria que eu agradeço a participação dos nossos palestrantes de hoje. Para dar os inputs iniciais e provocar ideias para a nossa conversa, teremos um vídeo dos co-realizadores dessa mesa, a Francine Lemos, do Sistema B, e o Caio Magri, do Instituto Ethos. Como palestrantes hoje, teremos a Luana Genot, que é fundadora e diretora do Instituto Identidades do Brasil e escreve para a Globo e para a revista Ela. Temos também Marina Cansado, que atualmente é Head de Sustainable Wealth na XP Private e foi a idealizadora e realizadora de um importante encontro de reflexões das práticas de investimento social em fevereiro deste ano, o Convert Capital. Temos também conosco a Tarsila Ursini, que é mestre em desenvolvimento e direito e atua como conselheira em empresas como o Banco Santander, Corim, Grupo JSL, Grupo Baumgart e Duratex. E como mediador dessa mesa, temos o nosso conselheiro de governança do GIF, o Américo Matar, que é diretor-presidente da Fundação Telefônica Vive. Quero contar também que todas as mesas do Congresso GIF contam com tradução em Libras e estão aqui conosco hoje a Kátia e o Felipe da Educa Libras. Para quem precisar, é só acompanhar a tela deles. Muito bem, então vamos lá. Dando início com a projeção dos vídeos do Caio e da Francine, eu desejo a todos um ótimo congresso, uma ótima mesa e um bom debate. Bem-vindos, bem-vindas a esse 11º Congresso do GIF. Eu queria cumprimentar a toda a equipe do GIF, cumprimentar a Neca Setúbal, o Zé Marcelo Zacchi e a todos aqueles que nesse momento estão possibilitando a construção desse congresso. Um ponto absolutamente fundamental é manter as nossas possibilidades de diálogo nesses tempos difíceis da pandemia, encontrando uma forma inovadora, provocadora e ao mesmo tempo efetiva, né, e eficaz de dialogar frente aos desafios que estão colocados para as nossas organizações. O GIF nos convidou ao Ethos e ao Sistema B para que juntos pudéssemos organizar um painel trazendo aquilo que mais converge entre as nossas organizações, que é a promoção das empresas e das organizações da sociedade civil de natureza empresarial que possam implementar efetivamente a responsabilidade social. Esse painel que trata de propósito, impacto e busca por novos paradigmas é bastante adequado nesse momento, eu acredito, porque é exatamente isso que a gente está frente a frente, de reforçar os nossos propósitos pelos bens públicos, os nossos propósitos pela redução das desigualdades, os nossos propósitos pela democracia, por um ambiente de mercado e de ações da sociedade que sejam garantidas de uma forma plena, com um processo democrático e participativo, e também revelando, nesse momento, um dos aspectos muito significativos para todos nós, Sistema B, Ethos e GIF, que é a solidariedade empresarial e a solidariedade das empresas nesse momento de crise, dessa tríplice crise, né? A crise política, a crise econômica e a crise sanitária. Eu acredito que esse diálogo que vai acontecer agora, empresas e sociedade, propósito, impacto e a busca por novos paradigmas, pode trazer alguma luz nesse caminho e que a gente possa construir juntos uma perspectiva efetiva de mudanças e de transformação a partir dessa situação que a gente vive, dessas
combinações muito graves de crises. Eu ainda acrescentaria a crise climática, para que a gente possa dar um passo importante numa sociedade mais justa e sustentável. É o que eu espero, e que esse debate seja rico em sugestões, em inspiração e em referências. Um abraço. Olá, eu sou Francine Lemos, diretora executiva do Sistema B Brasil. Muito obrigada ao GIF e Ethos pela oportunidade da gente ter criado esse espaço de discussão com pessoas tão qualificadas e grandes amigos. O Sistema B, acho que todos vocês conhecem muito bem e de perto, é um movimento que tem como visão construir um sistema econômico mais inclusivo, regenerativo e equitativo para todas as pessoas e para o planeta. E a pergunta que tem me feito de uma maneira muito recorrente, eu tenho escutado bastante, e aí, a gente vai sair desse momento, dessa crise, de uma maneira mais próxima da nossa visão? E a resposta que eu sempre dou é depende, né? Depende de cada um de nós. Eu acho que a crise, ela simplesmente revelou uma situação que já não faz sentido, um modelo de desenvolvimento, um sistema econômico que ruiu e que está falido e que a gente precisa repensar sobre ele. A gente está lidando muito de perto com todo o impacto de desigualdade que a gente já vinha acumulando há muito tempo. Desigualdades em todos os sentidos. Não preciso falar de mudanças climáticas, que no final do dia foi a forma como a gente lidou com a natureza que fez com que o vírus aparecesse, e talvez essa seja a primeira crise de muitas que a nossa geração vai passar, infelizmente. Então, a pergunta que eu queria colocar é o que nós, indivíduos, e o que as empresas e institutos e fundações podem fazer para, nesse momento, acelerar a transição para um modelo que a gente acredita. Como que a gente pode mudar o sistema a partir da ação de cada um? Que poder vocês veem de caneta e o que a gente precisa ser provocado para a gente conseguir, de fato, fazer essa transição acontecer em direção ao mundo que todos nós acreditamos como movimentos, e vocês também, individualmente, eu sei que têm essa visão. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, depois dessas duas falas inspiradoras do Caio e da Francine. Muito obrigado ao GIF por essa oportunidade, ao NECA, ao Zé, por mais uma vez confiar aí a mediação da mesa aqui comigo. Acho que eles são bem corajosos de me dar essa missão, como sempre. Eu estou aqui cercado de 3 palestrantes, 3 profissionais incríveis, que são referências nas suas áreas de atuação. E antes de passar a palavra para elas fazerem uma introdução aqui para a gente, da sua visão, da sua perspectiva nesses cenários, eu queria comentar algumas falas aqui do Caio e da Francine, só para ajudar no aquecimento do nosso debate, né? O Caio nos trouxe uma provocação de que essa é uma de diversas crises que nós ainda vamos enfrentar enquanto sociedade, enquanto a planeta, não só a crise humanitária, uma crise sanitária, uma crise de desigualdades, uma crise de novos modelos econômicos. E, além disso, tem aí, complementando esse questionamento do Caio, qual é o nosso papel, que a Francine muito bem nos pontua. O que a gente pode fazer enquanto pessoa física, enquanto profissionais atuantes no mercado? Como que a gente pode apoiar o Estado para que ele efetivamente implante uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais equilibrada? Essa visão de futuro, talvez, ainda dando um passo atrás na pergunta da Francine, a gente tem que construir qual é a nossa visão de futuro de sociedade. Então, acho que é com essa provocação que a gente abre essa mesa. A gente está falando aqui de propósito, nós estamos falando de impacto, do papel das empresas, de como a gente vai se organizar no futuro. E as minhas colegas palestrantes que estão aqui, eu tenho um prazer de partilhar essa mesa aqui com a Marina, que vai trazer para a gente uma visão do campo do investimento, como os investidores estão observando esses aspectos, e até mesmo alguns paradigmas. A Tarsila, uma visão empresarial, pela sua própria experiência dentro dos conselhos corporativos, traz essa visão do mundo dos negócios. E a gente não poderia esquecer da Luana, que traz aqui para a gente a questão da diversidade e da inclusão. A gente só vai ser um país mais justo quando a gente tiver oportunidade para todos. Então, eu queria abrir agora, nesses minutos iniciais, eu queria pedir
começando aqui pela Marina, para nos trazer uma visão de contexto, ela trazer para a gente um pouco da sua visão sobre essas perspectivas. Eu vou ter que ser um pouco chato aqui com o tempo, a gente tem aí aproximadamente 7 minutos para cada uma, só para a gente poder cumprir a nossa agenda. Então, sem mais delongas, e agradecendo a todos que estão conosco, estão mais de 200 pessoas participando, eu queria passar a palavra para a Marina, para ela nos trazer essa visão de contexto, essa fala introdutória para a nossa mesa. Obrigada, Américo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Enfim, o GIF é uma organização que esteve presente aí em toda a minha trajetória, então eu fico bem feliz de estar nesse novo modelo virtual aqui compartilhando um pouquinho da minha visão hoje. Eu tenho uma trajetória aí de mais de 10 anos trabalhando com famílias empresárias que queriam fazer uma filantropia mais estratégica, depois, né, trabalhando na formação da nova geração. E mais recentemente eu fui penetrando nessa pauta de como os portfólios de investimento, né, como trabalhar os investimentos para que eles estejam alinhados a um futuro sustentável. E recentemente, faz um mês, na verdade, eu ingressei na XP e hoje estou liderando essa área que a gente chamou de Sustainable Wealth, né, que seria riqueza sustentável, que é uma área que visa trazer esses novos paradigmas para a gestão de patrimônio dos nossos clientes de alta renda. Como a gente está no painel, e uma das perguntas que me provocaram, né, foi qual que é o papel, né, do mundo dos investimentos nessa transição, nessa construção do futuro, né? E eu sempre gosto de colocar as coisas em contexto. Acho que a gente precisa dar uns passos para trás na história e entender em que momento essas preocupações sociais, ambientais, de governança começam, né, a integrar no mindset de investimento, né? Acho que talvez é claro para todo mundo, né, que o mercado financeiro foi criado a partir do conceito de risco e retorno, ignorando, né, as externalidades, mas num determinado ponto da história, que aí em cada lugar do mundo esse ponto, né, aconteceu numa época diferente, a gente já tem sinais disso na década de 60 na Europa, na década de 70 nos Estados Unidos, mas ganhou muita força na década de 90, né, com o próprio conceito de desenvolvimento sustentável. Então a gente viu o mercado financeiro começando a entender que só olhar para os investimentos a partir, né, dessa perspectiva risco e retorno não era mais suficiente, que era importante entender, né, que todo investimento gera um impacto no mundo, negativo, positivo, enfim, e que cada investimento está no contexto de uma realidade e é afetado por essa realidade, né? Assim como nossas ações, nossos investimentos estão no ecossistema, estão no contexto, estão nesse planeta. Então, em 2004, para ser mais específica, foi criada essa sigla ESG, né, em inglês de environmental, em português de ambiental, S, né, de social, em inglês, social em português, e G de governance, governança em português. Então, essa sigla que a gente está vendo aí dominar as matérias dos jornais, das revistas, né, que é ESG, ou ASG em português, na verdade, ela foi então cunhada em 2004, a partir dessa compreensão de que não era mais suficiente só olhar os investimentos a partir da perspectiva de risco e retorno, que os fatores ambientais, sociais e de governança, eles precisavam ser inseridos no processo de análise e de tomada de decisão de investimento. O que é um super desafio, né? Porque a gente estava falando de alguma coisa que era totalmente matemática, econômica, e a gente começa a trazer para a mesa de decisão questões que são complexas, que são sistêmicas, né? Que são muito mais holísticas. Então, isso vem desde 2004, né? Os investimentos que consideram as questões sociais, ambientais e de governança, eles vêm crescendo no mundo. Hoje, 1/3 dos investimentos no mercado financeiro global já são investimentos que consideram os impactos sociais, ambientais e de governança. Então, não é algo irrelevante, né? A gente está falando aí de 1/3 do mercado financeiro global, sendo, né, os principais regiões ou países que exercem, né, esse tipo de investimento, fazem esse tipo de alocação: Europa, Japão, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, mais recentemente Estados Unidos
e há 2 anos atrás chegou um pouco essa onda dos investimentos sustentáveis ou investimentos responsáveis aqui no Brasil, né? Então, acho que só para deixar assim bem alinhado, né, conceitualmente, quando a gente está falando de investimento sustentável ou investimento responsável, a gente está falando, né, que na análise, né, na forma de escolha do investimento, se viu, né, se analisou se aquela empresa, né, como que aquela empresa é em políticas de diversidade, como aquela empresa lida com o seu entorno, qual a pegada de carbono daquela empresa, o quanto o modelo de negócio daquela empresa está conectado, né, com uma nova economia. Então, toda uma série de variáveis, né, dentro do ambiental, do social e da governança são analisadas e aí uma decisão é tomada, né? E aí tem diferentes abordagens para a tomada de decisão de um investimento sustentável ou responsável, né? Tem alguns gestores ou instituições financeiras que têm uma abordagem que a gente chama que é de exclusão. Então, eles não vão mais investir em empresas de determinados setores, por exemplo, petróleo, ou eles não vão investir em empresas que não tenham mulheres no conselho ou na equipe. Então, a abordagem de exclusão é quando você pega esses fatores ambientais, sociais e de governança e você define algum critério, que pode ser baseado em valores, pode ser baseado em setores, né? Pode ser baseado aí numa série de aspectos e você elimina empresas. Então, você fala, eu não vou mais investir nesse tipo de empresa ou nesse tipo de ativo, né? Uma outra abordagem é falar, né? Eu não vou deixar de investir em ninguém, mas eu vou ser um ativista, ou seja, eu vou usar minha força como investidor e vou ajudar essas empresas ou vou, né, criar com essas empresas um plano de ação para que elas avancem, né? Foi o que a Nordea, uma grande gestora da Noruega, tentou fazer aqui no Brasil com a JBS. E semana passada ou retrasada ela tirou, né? Ela saiu, desinvestiu da JBS e ela disse claramente, olha, eu tentei fazer de tudo com a JBS para que tivesse gado monitorado, para que tivesse, né, políticas mais sérias em termos do desmatamento e tantas outras coisas, a empresa não avançou, então eu desinvesti. Então essa é uma outra abordagem. Tem uma outra abordagem que é o melhor na classe. Então, eu não vou desinvestir de nenhum setor, mas eu vou procurar aquela empresa mais comprometida, né, com as políticas sociais, ambientais, um modelo de negócio mais alinhado com o futuro sustentável. E tem ainda aquela temática, né? Então, eu, como investidor, vou escolher os temas que eu entendo que são base de um futuro sustentável e vou canalizar o meu recurso para esses temas. E aí, a gente tem um último grupo de investimentos que não está nesse conjunto aí dos investimentos sustentáveis, que são os investimentos de impacto, que daí eles são aqueles investimentos Eu acho que houve um corte aqui na Marina, cortou um pouco o som dela. São os riscos que a gente tem de fazer um congresso online. Então, assim que a Marina retornar aqui, a gente volta para ela fechar essa fala dela, mas ela deu uma introdução já deu para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Marina, voltou? Oi? Voltei, cortou? Cortou, eu já estava passando aqui, mas só para permitir você finalizar teu raciocínio para a gente passar para os palestrantes. Onde que parou, desculpa? Tá mudo, Américo. Você estava no investimento de impacto, Marina, da última, acho que era só, no seu raciocínio, acho que era o último grupo, né? Sim. Exatamente. Tá fazendo investimentos de impacto, perfeito. Então, a gente tem esse último grupo, que são os investimentos de impacto, que são aqueles investimentos em empresas que nascem, né, para resolver um desafio social ambiental. Então, no core, né, do seu modelo de negócio, tem essa intencionalidade, né, e metas claras, né, de como esse investimento vai resolver aquele desafio no mundo. Então, só para dizer que nós, como mercado financeiro, né, estamos evoluindo, acho que no Brasil ainda atrás, mas no mundo as preocupações, né, sociais e ambientais estão cada vez mais se integrando nas decisões de investimento. Só para dar aí um contexto inicial. Obrigado, Marina. Vou passar aqui para a Tarsila nos trazer a visão dela agora com um olhar sobre o ponto de vista corporativo.
Bom dia a todos e todas. Bom, eu agradeço o convite do GIF de estar aqui hoje nesse painel, juntamente com essas pessoas que eu tanto admiro e outros colegas que eu vi ali no chat que também estão presentes. Então, Américo, a gente tem aí 10 anos, né, para a gente alcançar os ODS, né, e ao mesmo tempo que a gente vive aí a maior crise dos nossos tempos, né, como já foi falado agora na abertura, que escancara e aprofunda a desigualdade social do Brasil, que empobrece ainda mais, né, com recordes também de desmatamento, com perturbações políticas, enfim, expondo ainda mais as nossas inadequações no sistema de saúde, educação, financeiro, o ambiente para os pequenos negócios. E eu ainda escuto muito de muitos colegas, de alunos, enfim, será que vai dar tempo, né? Antes da gente ter assim um desastre ambiental de grandes dimensões, com mudanças climáticas, ou mesmo de formar uma grande quantidade de quase de pessoas invisíveis, né, com desemprego tecnológico aí da Revolução 4.0, que o Harari tanto alertou e que agora está sendo já acelerado na pandemia. Então, a gente não pode falar no novo normal, né, se a gente ainda não tem o que é normal no nosso país, né? Isso foi uma frase que eu escutei hoje, essa semana, do Gilson Rodrigues, que é um líder comunitário de Paraisópolis. Então, como é que a gente lida com esses desafios tão profundos, né, num país tão complexo quanto o Brasil? E como é que as empresas estão lidando nesse cenário, né? Então, a gente não está desconectado dessa realidade. Então, liderar em momentos de crise é muito difícil. Mas a boa notícia é que a gente tem hoje uma chance única de acelerar a construção de um mundo diferente, né? E quem sabe até uma nova ordem mundial mesmo. E a gente reposicionar o Brasil nesse contexto. E eu acho que, assim, eu acredito que algumas empresas já perceberam isso, né? Então, para dar alguns dados aqui, um contexto da minha fala, assim, quem poderia imaginar que o Fórum Econômico Mundial vai ter como tema para o ano que vem o reset do capitalismo? O que é isso? É zerar e começar de novo mesmo. É um novo capitalismo, convocando todo mundo para entrar numa janela única de oportunidade para moldar, né, o que vai ser esse novo mundo, novo contrato social, que possa honrar com a dignidade de todo ser humano, né? Também que no início, agora, alguns meses, a gente viu a União Europeia lançando um acordo do bloco, né, para tornar o continente inteiro carbono neutro, um investimento assim na ordem de 1 trilhão de euros. Isso vai mudar os negócios, né? E quem pode imaginar também que nessa semana, agora, não sei se vocês acompanharam, o Congresso Nacional Americano, com as 5 maiores empresas tech globais, fazendo uma sabatina sobre práticas antitrust, uso de dados, etc., um congressista pudesse perguntar se eles já pensaram em ser uma empresa B. Né? Então, assim, e no Brasil a gente viu também, a gente recebeu carta dos grandes investidores internacionais de 9 países, que administram um patrimônio de 4 trilhões de dólares, mandando uma carta para os embaixadores brasileiros para querer discutir a política ambiental no Brasil. Isso foi uma coisa que nunca tinha acontecido antes, é uma pressão de fora dos investidores para o governo, não é nem só nas empresas. E a pressão também está vindo de dentro, né? Então, por exemplo, vocês devem ter acompanhado aquela carta também de mais de 40 empresários de grandes empresas, que está crescendo ainda mais essa adesão, com várias organizações empresariais que se juntaram também para pedir para o governo o combate inflexível do desmatamento na Amazônia, dos biomas brasileiros. A carta também dos ex-ministros da Economia, que também foi uma coisa inédita, né, pedindo urgente relação e preservação da Amazônia. E, além disso, posso citar aqui também, por exemplo, a união agora recente dos 3 maiores bancos no Brasil, né, que é o Itaú, Bradesco e Santander, que já tinham se juntado também de forma inédita durante a pandemia para fazer várias ações conjuntas, agora também com ato inédito histórico se colocando à disposição para liderar a agenda da Amazônia. Então, o que eu vejo é isso, a gente está vendo cada vez mais empresas assumindo que a importância de construir não só uma licença social para operar, mudou, agora é a licença para liderar, né? Então, assim, a gente vê a Natura, por exemplo, publicou as suas metas agora 2020, e as metas não eram só internas, mas inclui meta para o Brasil e para o mundo, né? Então, metas de proteção da Amazônia, metas para a construção da Science Based Targets, né? Que é as metas com base em ciência para a biodiversidade para o mundo, né? Com um compromisso de defesa de direitos humanos, para a economia circular e regenerativa, que lançou agora esse mês uma campanha linda e corajosa, né? Nos Dias dos Pais, com o pai trans, e as ações dela cresceram 8% na mesma semana, em resposta a esse posicionamento. Veja que bárbaro, né? Ou a Corim, por exemplo, né, onde eu atuo junto ao Conselho,
que lidera o Comitê de Agricultura Natural dentro do Ministério da Agricultura, e eu não sei se vocês sabem, ela foi agora a principal autora da nova lei de bioinsumos, né, que podem substituir os agrotóxicos e converter, né, a agricultura convencional para uma agricultura natural. Você imagina o impacto disso num setor que representa 24% do PIB brasileiro. São essas evoluções silenciosas que vêm acontecendo, né? Um outro exemplo, a Magalu, que deu um show agora na pandemia, né, e reduziu o salário de altos executivos, dobrou benefícios de funcionários de baixa renda, abriu sua plataforma online, né, do Parceiros Magalu para as pequenas empresas e pessoas físicas também, que teve uma adesão imediata de 20 mil pessoas e empresas para... Alô? E ainda com uma ação forte, né, contra a violência doméstica. Enfim, eu poderia citar muitas outras, né, como Vedacity, Gerdau, Tigre, também, que vem trabalhando muito para questões de insalubridades nas habitações no Brasil, ou a Suzane e a Duratex, que estão oferecendo soluções de celulose para diversos usos em substituição às fontes não renováveis, né, ao plástico, até tecidos, agora à base de celulose, que vai ser lançado em breve. Enfim, são inúmeras iniciativas que foram criadas também, desculpa, em tempo recorde, né, aí de doações também, que a gente viu isso muito, e até foi citado muito ontem no Congresso do GIF, aqui como Estímulo 2020, Volta por Cima, Em Frente, e tantas outras, né. Agora, o que eu acho, América, também é assim, que alguns anos atrás era difícil a gente encontrar evidência, né, de que essa nova forma de fazer negócios é uma solução que realmente todos ganham. Tá? Como a gente comprovar isso? E hoje a gente percebe que só não vê quem não quer, né, ou está mal informado. Então, assim, várias lideranças empresariais finalmente perceberam que adotar essas práticas que a Marina falou, né, de ESG, enfim, vão torná-las mais perenes, correm menos riscos, têm visão de longo prazo consistente, endereçam melhores oportunidades de mercado, né, são menos suscetíveis a mudanças regulatórias, enfim, consideram todos os atores na tomada de decisão, são muito mais, inclusive, inovadoras, atraem os melhores talentos, fidelizam clientes e consumidores. Então, para finalizar minha fala, eu gostaria de resumir o que eu acho que as empresas líderes estão aprendendo muito na pandemia em 5 pontos. Então, acho que ponto número 1, colaboração, né? Assim, quebrou-se barreiras entre público, privado, terceiro setor, entre pares e até entre concorrentes. Então, assim, muita colaboração. Número 2, ciência e clima, né? Resgate da importância do papel da ciência, a importância das mudanças climáticas e a biodiversidade. E aqui o Brasil vai ficar cada vez mais no spotlight, né? Assim, porque é o país mais mega diverso do mundo. Então a gente pode ou liderar isso, ou, enfim, ou sofrer com isso, né? Terceiro, diversidade e inclusão, né? Eu acho que a prioridade no avanço dessa agenda da diversidade e inclusão nas empresas emergiu cada vez mais. Ainda falta muito. Só que muitos perceberam que não dá para ir bem num país que vai mal, né? E que a diversidade gera muito valor, inclusive. Quarto, eu acho que está mudando o papel das empresas, né? E mudando a percepção do que é sucesso nos negócios. Então, cada vez mais, a gente questionando, as pessoas questionando, e próprios empresários, e vejo executivos falando, poxa, qual que é realmente o meu papel social? Eu existo para melhorar o quê? Eu estou a serviço do quê na sociedade, né? A empresa tem que existir para servir a sociedade de alguma maneira, em função dos produtos que ela faz, dos serviços que ela vende, e para isso ela ganha dinheiro, quer dizer, um meio, não um fim, né? E por fim, cada vez mais uma consciência vem emergindo de indivíduos e líderes, enfim, que conectam, né, inovação tecnológica com impacto. Eu achei esse um ponto importante. E cada vez mais também eu vejo destaque em líderes que a gente chama de líderes ambidestros. O que é isso? Que lidam com o desafio do presente, mas constroem os valores do futuro. Não dá mais para você lidar só com o curto prazo e nem só com o longo prazo. Você ter essa visão de complexidade, né? Enfim, eu acho que assim, são pílulas de esperanças, né, que eu estou trazendo aqui, mas com sinais claros do que eu vejo que é essa direção, né? A gente não pode desperdiçar a maior crise dos nossos tempos e tem uma emergência clara de uma nova consciência global. Então, acho que é tarde demais para a gente ser pessimista e é hora de agir, né? Então, eu realmente espero que cada um de nós, seja como indivíduos ou profissionais, a gente se encha de coragem e esperança para a gente poder criar novas realidades. Obrigada.
Obrigado, Tarsila. Eu queria passar para a Luana fechar esse bloco inicial aqui do nosso bate-papo, ela trazer essa questão da diversidade, que é um aspecto tão importante que permeou a fala da Tarsila, que permeou a fala da Marina. Como ela está vendo esse momento? Luana, a bola está com você. Obrigada, Américo. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou compartilhar aqui o PPT muito rápido, porque acho que pode, enfim, respaldar um pouco a minha fala. Obrigada ao GIF também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês me avisam, vocês estão vendo o PPT? Tá vendo, Américo? Tá vendo? Beleza, maravilha. Então, eu sou Luana Genot, sou diretora executiva aqui do IDBR, Instituto de Identidades do Brasil, e a gente promove uma campanha chamada Sim à Igualdade Racial. Se a gente estivesse ao vivo, presencial, eu ia pedir para vocês gritarem Sim à Igualdade Racial, mas como a gente não está, se puderem escrever no chat, Sim à Igualdade Racial. E a gente vai falar um pouco sobre essa relação, sobre empresa e sociedade, e a questão da diversidade e inclusão, mas com foco na questão da promoção da igualdade racial e da inclusão da população negra, dentro do investimento social privado das empresas, né? Bom, eu sou Luana Genot, sou negra, mulher, mãe da Alice, né, brasileira carioca da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, diretora executiva do IDBR, Instituto de Identidades do Brasil, que trabalha muito sobre a ODS 10, já que a gente está aqui falando sobre Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? A gente está falando sobre redução das desigualdades. Tem uma coluna semanal na revista Ela, no jornal o Globo. Sou pesquisadora em relações étnico-raciais, responsible leader, faço parte de uma rede de líderes da BMW Foundation e sou chocolatra assumida, adoro chocolate, estava aqui comendo enquanto não estava na câmera, para me dar um gás, uma energia para esse congresso tão maravilhoso que a gente está aqui participando. O que o IDBR faz na prática, né? A gente tem 3 pilares e a gente ajuda na aceleração da promoção da igualdade racial. Aqui, endossando um pouco as falas que a Tarsila e a Marina trouxeram, né? A gente está aqui diante de um problema muito urgente, né? O Brasil é um país diverso, mas é um país pouco inclusivo, sobretudo com as suas grandes maiorias, que são a população negra. Uma grande parte da população que é responsável por grande parte do PIB desse país não está nos cargos de liderança nas nossas empresas, nas nossas fundações, e a gente precisa falar sobre isso, e o IDBR tem ajudado empresas, organizações a acelerarem essa temática com os 3 pilares. Então, no pilar de empregabilidade, a gente tem o selo Sim à Igualdade Racial, que a gente diz que é uma espécie de game antirracista. É uma avaliação muito semelhante, inclusive, com a própria avaliação do Sistema B, que é nosso parceiro aqui de caminhada. Então, a gente tem uma avaliação onde as empresas podem medir gratuitamente o seu nível de engajamento em relação às suas práticas antirracistas, enfim, ao engajamento para mudar suas culturas, de fato, e poder ter uma visão mais nítida sobre quais práticas ela poderia implementar. E se elas precisam de ajuda, o IDBR está aqui para ajudar. A gente, por exemplo, ajudou a implementar o programa Respeito da Dalton na EGEA, que é a maior empresa de saneamento privado do Brasil. Hoje a gente atende Johnson & Johnson, estamos começando com a Unilever, temos também várias empresas grandes, médias, pequenas no nosso portfólio, ajudando elas a trilharem esse caminho. A gente brinca que a gente é meio personal trainer da igualdade racial. A gente dá a sério, mas quem executa no dia a dia são as empresas, são elas que têm que mudar suas culturas corporativas. A gente está aqui para apoiar. E a gente também faz uma série de treinamentos ao longo do ano com essas empresas, dá um suporte customizado para que elas desenvolvam ações. Só nos últimos 2 anos a gente já treinou mais de 30 mil pessoas no Brasil e na América Latina, algumas empresas na Argentina, troca com algumas organizações na Colômbia, lembrando que a igualdade racial é uma causa global, né? A gente também troca muito com instituições nos Estados Unidos. A gente tem um pilar de educação, que é um programa consiste num programa de bolsas e também num programa de educação antirracista, né? A gente tem um EAD para ajudar as pessoas a iniciarem, né, a construírem seus pensamentos relativos à questão antirracista. E a gente tem, no nosso pilar de engajamento, eventos e campanhas. Agora, em outubro, a gente vai fazer nosso prêmio, nosso fórum, Sim à Igualdade Racial, que esse ano acontecem juntos. Também deve passar na TV, já aqui dando um spoiler. Bem bacana o que a gente está construindo aqui. Então, quero convidar vocês a estarem com a gente nesses eventos que serão virtuais esse ano, mas que vão falar sobre as melhores práticas para empresas e indivíduos sobre a questão da igualdade racial. Então, estejam conosco.
Quero falar aqui muito rapidamente, quando a gente está falando sobre o papel de empresas, eu lido muito com lideranças, eu treino muitas lideranças, né? O Instituto está aqui para dar suporte para as lideranças, para as empresas de maneira geral, organizações, e surge muita questão do tipo, pessoalmente, muitos CEOs brancos falam, qual o lugar de fala de um CEO, de um homem, de uma mulher branca nessa luta pela igualdade racial? Essa luta é minha também? A gente justamente diz que sim. A luta é sua, que tem o poder da caneta, independente do tamanho dessa caneta, né? Seja você um estagiário ou CEO de uma empresa, você tem o papel e o poder de puxar essa pauta adiante, né? Como Marina e Tarsila falaram, são pautas estruturais que precisam andar com uma velocidade muito mais ampla e correspondente às urgências que a gente tem. E aí eu entrevistei o Theo Vanderloo, que na época era CEO da Bayer, ele faz parte do meu livro, Sim, a Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho, com o seu depoimento, enquanto CEO na época, e ele diz, eu acho que o fato de ser branco facilitou muito a minha carreira, fui ganhando oportunidades e nunca senti que alguém tenha duvidado da minha capacidade de entrega. Eu justamente entrevistei uma pessoa branca, né, um líder branco, para entender sobre a sua questão racial, porque branco também é raça, né? Às vezes a gente acha que raça é uma coisa que só os negros têm. E a nossa sociedade é uma sociedade racista, porque a gente está falando de um sistema, né? Um sistema que colocou populações e racializou essas populações, dando mais oportunidades para umas e menos para outras a partir da sua cor de pele, engendrando nessas populações narrativas prontas e de um lado, por exemplo, a população negra arraigadas e ali ligadas à subalternidade, e para as populações de pele mais clara, dependendo do lugar do mundo, no período pós-colonial, narrativas mais positivas e que lhes abriam mais oportunidades no mercado de trabalho. Isso não é irrisório, é uma temática global, e obviamente como a gente também lida com empresas globais, a gente diz que também não dá para fazer um copy-paste, né, um Ctrl-C, Ctrl-V, porque quando a gente fala sobre raça e racismo nos Estados Unidos, tem determinados contextos, determinados linguajares. No Brasil é completamente diferente, mas eu acho que o grande salto que a gente deu, especialmente agora, recentemente, pós-George Floyd, é entender que essa é uma temática global e que precisa entrar no pipeline das empresas como uma demanda étnico-racial global, né? Antes disso, a gente tinha muito, globalmente, nas empresas, alguns pilares mais traçados, sobretudo para gênero, especialmente para mulheres brancas, PCDs e pilar LGBT, mas agora a questão racial também tem sido pautada globalmente e feito cada vez mais parte das ESGs, como trouxe a Marina, e eu acho que a gente está diante dessa mudança, né? E aí, bom, como eu falei, o lugar de fala do branco é usando constantemente seus privilégios para abrir caminhos e oportunidades para outros grupos subalternizados. Não por favor, mas por entender que isso também é um investimento de curto, médio e longo prazo, né? Uma sociedade mais igualitária faz com que as empresas cresçam. Também queria mencionar aqui muito rapidamente que o IDBR liderou e tem liderado, inclusive em parceria com a Empregue-Afro, com a Empodera, com a Faculdade Zumbi dos Palmares, foi na primeira fase, agora a gente está na segunda fase, agora em parceria também com a FGV, uma pesquisa sobre saúde financeira das mulheres negras diante da pandemia, né? Saiu em alguns canais, e aí a gente percebeu que não estamos todos no mesmo barco, né? Quando a gente fala sobre pandemia, sobre as questões que a gente está agora enfrentando, no máximo a gente está no mesmo maremoto, né? Onde a gente está um pouco ali desafiado a mudar algum modelo de negócio, enfim, mas a gente só expôs, né? Como também trouxe a Francine mais cedo, as mazelas e as desigualdades da nossa sociedade, e essas desigualdades, elas não têm só classe, elas também têm raça, né? Então, essencialmente as mulheres negras, que são aquelas que já estavam em cargos mais operacionais e empreendendo por necessidade, são aquelas que tiveram esses cargos, essas questões ainda mais agravadas. E a gente precisa falar sobre isso e até criar medidas intencionais nas nossas empresas e nas nossas fundações, se a gente quiser de fato reparar desigualdades, né? A gente não adianta, hoje eu falo muito para as empresas, não adianta só falar em diversidade, a gente precisa estabelecer quais pilares de inclusão a gente quer tratar e estabelecer premissas e direcionamentos muito intencionais para tratar as populações entendendo as suas particularidades. E aqui eu digo que para que a gente consiga fazer isso de maneira efetiva, uma educação antirracista é essencial.
A gente precisa dar nome e sobrenome para essa educação, senão a gente vai continuar reproduzindo alguns vieses que a gente já reproduzia se a gente só falar da educação de modo bastante amplo, né? Educação é super importante, mas a gente também precisa entender que a gente também precisa avançar nessa temática e sendo mais intencional. Então, uma educação antirracista, por exemplo, é parte importantíssima do desenvolvimento pessoal, profissional. Muitas pessoas nos questionam, falam, isso é para crianças. A gente diz, sim, para crianças e para adultos, porque somos nós que educamos as novas gerações, né? Elas não se educam sozinhas ainda. Então, não é sobre como eu posso ajudar os negros, é sobre como eu posso ter uma visão menos limitada do mundo, né? Como eu posso direcionar melhor os meus investimentos, é sobre como eu posso continuar sendo relevante, é para ir além da culpa, né? Além das hashtags ou da inércia, né? Eu faço ali, muitas empresas fizeram ali suas hashtags com a morte de George Floyd, colocaram ali o seu Blackout Tuesday, mas, enfim, é preciso ir além disso. Isso é muito importante, mas é preciso ir além disso. E aqui também, a gente também pode convidar pessoas negras para falar para além do racismo, né? A gente pode convidar mais pessoas negras para ingressar nos conselhos das fundações, por exemplo, e falar sobre tantos outros assuntos, investimento social privado, enfim, emprego, saúde, educação, e isso também faz parte dessa educação antirracista. Por que a igualdade racial é urgente, né? Então, é lei, é o certo, faz as empresas crescerem, como propriamente trouxe o estudo da McKinsey & Company, né, que a gente já conhece. Também tem um estudo da PolicyLink que vai dizer que serve para inovar, criar produtos, melhorar clima, diminuir turnover, né? Isso tudo já está comprovado dentro, obviamente, dessas novas premissas do que a gente chama de ESG, mas já está mais do que comprovado, né? Aumenta a PIB, o próprio estudo da PolicyLink também traz isso. A população negra também pode abrir novos mercados, né, para prover uma nova base de negócios. Então, você consegue enxergar alguns pontos cegos, melhorar produtos e conseguir alcançar e dialogar com mais conexão com novos mercados. Então, a gente está falando dessa urgência. Inclusive, uma boa prática que aconteceu recentemente é que a Business Roundtable, né, que é essa associação de CEOs das grandes empresas nos Estados Unidos, montou a partir de junho um comitê temático para falar sobre igualdade racial e como inserir isso de forma mais específica nos negócios, como investir mais intencionalmente nessa temática, né? Então, também não dá para falar sobre igualdade racial sem investir de fato e acreditando que isso vai acontecer organicamente. E esse é um debate que a gente tem tido muito, muito forte com empresas, organizações e fundações. Dito isso, e já caminhando para o encerramento da minha fala, aqui eu faço também uma provocação. Cadê as empresas e organizações iniciando pilares e investindo intencionalmente em ações antirracistas, né? Como fizeram para a Covid-19? Cadê a gente fomentando as lideranças negras no terceiro setor? Cadê a nossa Black Philanthropy num país de maioria negra, né? Então, a gente tem 3 vezes mais do que a população negra nos Estados Unidos. A gente mata 20 vezes mais George Floyd, mas a gente só se assusta com a desigualdade racial quando a gente vê lá fora o reflexo do que isso representa aqui dentro do país, né? Então, o meu convite para que hoje, para esse momento, né, que a gente está enfrentando, que é tão desafiador, mas que ao mesmo tempo levantou de empresas e fundações uma onda gigante de solidariedade e consequentemente, uma onda de tanta esperança, né, que levantou mais de 6 bilhões de reais, é que a gente também faça movimentos semelhantes para causas importantes como a igualdade racial, onde a gente já viu empresas nos Estados Unidos, por exemplo, a PepsiCo, a Amazon, levantando aí 50, 100 milhões de dólares para poder criar ações de longo prazo, especialmente voltadas para a questão da igualdade racial, e isso ainda não se viu no Brasil, né? A Exame, inclusive, trouxe uma matéria muito interessante falando sobre o silêncio das marcas quando a gente está falando sobre ações efetivas, tá? Você disse que a igualdade racial é sua causa, você se chocou, você botou a hashtag bacana, e o próximo passo? Quanto você, agora no mês de agosto, que está desenhando o seu orçamento para o ano que vem, vai investir nessa causa concretamente, vai investir em lideranças negras, quantos negros você vai botar no seu conselho, da sua fundação, né? Então, a gente está falando de ações concretas para além da hashtag, por exemplo, como a General Mills, que também foi um exemplo em 2016, que falou, a partir de agora, na minha cadeia de valores, eu vou recrutar, enfim, agências de publicidade que tenham negros liderando essas agências. Então, você também pode fazer uma mudança não só interna quanto externa
e isso precisa fazer parte, né? Então, quantas empresas e quantas organizações e fundações pertencentes ao GIF têm um pilar de igualdade racial? Eu acho que são questões que a gente pode se provocar a ter mais efetividade e acelerar o prazo de que isso aconteça efetivamente, né? E pensando nisso, em parceria com o Sistema B, o IDBR desenvolveu um manifesto chamado sejaantirracista.org, tanto voltado para pessoas quanto para empresas, para que a gente possa tangibilizar essas ações concretas, né, sobre a questão antirracista. Então, para pessoas, especialmente, a gente acredita muito sobre não dizer que só existe a raça humana, né, para minimizar as discussões sobre raça e racismo. A gente racializa pessoas dentro de um sentido mais amplo do que a palavra raça, para além de espécie, quer nos trazer. Continuamente a gente pode se educar sobre a temática racial, do racismo estrutural no Brasil, né? Valorizar autoras e autores negros, não baixar PDFs, por exemplo, se letrar, refletir sobre autodeclaração, espalhar a necessidade de educação antirracista, né? Quando a gente desenvolver um pilar de diversidade e inclusão nas empresas, estabelecer pilares específicos para cada uma dessas frentes, cobrar das empresas e organizações o avanço de pautas antirracistas, defender ações afirmativas e cotas. A gente não está falando sobre favor, mas sim sobre direito. Barack Obama, Michelle Obama são frutos de cotas, assim como eu também. Então, a gente precisa desmistificar as ações afirmativas e sermos mais intencionais se a gente quiser fazer mudanças para além das orgânicas, né, que demoram muito a acontecer. A gente está falando de algo emergencial, que precisa ter mais celeridade. Para as empresas publicar os seus números, né? O número de pessoas negras de modo geral, o número de pessoas negras em cargos executivos, dedicar horas exclusivas por mês para treinamentos em relação à questão antirracista, assim como a gente faz para outras questões, apoiar empresas e projetos liderados por pessoas negras no Brasil, né? E ligados à pauta antirracista, são algumas questões e mais delas estão mencionadas no sejaantirracista.org, que eu convido a todas e todos para assinarem e fazerem parte desse movimento para além das hashtags. Então, com isso, eu encerro minha fala e agradeço, dizendo que a pandemia sozinha não nos transforma, mas nós transformamos o mundo quando pararmos de jogar problemas estruturais, como o racismo, para debaixo dos tapetes. Nós precisamos de metas, prazos, investimentos e ações para transformar a igualdade em realidade. Muito obrigada. Obrigado, Luana, pela fala inspiradora, por demonstrar tantos exemplos do que pode ser feito na nossa sociedade. Eu acho que tem alguns pontos, antes de passar para o próximo bloco, que eu queria resgatar. Nós estamos hoje há 20 anos do lançamento dos ODS, né? Nós tivemos aí, antes eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, depois os ODS, e nós temos essas metas que a ONU lançou. Tem uma provocação que eu sempre me faço, é o quanto nós estamos avançando. A gente está sendo efetivo nessa agenda. Essa Agenda 2030, realmente ela está sendo significativamente abordada, não só pelas empresas, mas pelos governos. Um outro aspecto interessante que estava aqui nos meus comentários é que, nesse cenário de desigualdade no Brasil, teve um dado que saiu na semana passada, são 2 dados que eles demonstram um paradigma que a gente está rompendo. Primeiro que a gente teve a redução da desigualdade no Brasil por conta do auxílio emergencial, o que abre um espaço de discussão para a renda mínima. É a primeira vez em 40 anos que a desigualdade se reduz no nosso país de forma efetiva face a uma ação emergencial. Foi absolutamente necessário. Isso foi um dado divulgado pela FGV, o Instituto Brasileiro de Economia, e as pessoas em extrema pobreza caiu de 3,3%, aliás, de 6,9% em 2019, no mesmo período, para 3,3% em julho desse ano, 2020. Então, mostra a força do debate sobre uma renda mínima, como a gente poderia levar essa discussão. Tem um outro aspecto também que ele traz aqui luz a essa questão da desigualdade, é que os 42 bilionários brasileiros tiveram sua fortuna incrementada em 34 bilhões em meio a essa crise. Então, isso mostra também um paradoxo. A gente tem um cenário de desigualdade, tem um cenário de abundância no nosso país, e como ser mais distributivo? Como abrir mais espaço para que a gente consiga uma sociedade mais equânime, incluindo todas as minorias, que essa palavra eu não gosto, que para mim são maiorias, e acho que existem aí uma massa enorme que precisa ser colocada, sim, na zona educacional, de saúde, segurança pública, consumo, emprego, e todas as possibilidades de desenvolvimento que estão disponíveis. Então, são cenários que eles são potencializados por uma crise sanitária, da qual a gente não estava esperando, acho que ninguém no mundo estava preparado para essa crise sanitária, e ela escancarou ainda mais esses dados, né? Trazendo um número mais para vocês, que fala sobre essa situação,
educação, o número do SAEB, que fala da educação básica brasileira, e falando dos alunos do terceiro ano do ensino médio, só 4,25% dos alunos do ensino médio atingiram um nível adequado em matemática e 1,64% em português. Esse dado, ele escancara para a gente qual é a fragilidade do nosso país, que começa em ações estruturantes na educação até permear nas decisões estratégicas dos investimentos sociais, os fundos de investimento apoiando as empresas. Então, é nesse contexto que acho que a gente está inserido. Eu queria abrir essa segunda rodada aqui de perguntas. Eu já anotei algumas que surgiram aqui no nosso chat, algumas perguntas para os nossos palestrantes, algumas perguntas bastante direcionadas e outras mais gerais. Eu vou começar por essas mais gerais, né? Eu queria começar perguntando aqui para a Tarsila, para ela nos trazer como ela enxerga o papel das empresas nesse modelo de advocacy para realmente influenciar a política pública de forma efetiva. A gente tem projetos que muitas vezes são projetos relevantes, mas eles têm uma escala reduzida. Então, queria um olhar da Tarsila sobre esse aspecto. Como que as empresas podem influenciar a agenda pública para que se tenha políticas públicas mais inclusivas, políticas públicas que efetivamente ataquem os nossos problemas sociais? Então, Américo, é muito difícil, né? A gente vive hoje num contexto muito complexo, assim, a Luana trouxe aí dados também com a questão racial que nos dói profundamente, porque a gente tem aí uma dívida histórica, né? Mas eu acho que tem um aspecto positivo, sim, que está acontecendo agora, que é um chamado global mesmo e nacional para a mudança, né? Então, acho que o Brasil ele tem um papel fundamental aí nesse novo cenário, como um país tão complexo, com tantas dimensões, com tão desigual, onde você nasce praticamente determina onde você vai. A gente tem uma mobilidade social aí muito pequena, como você mesmo já falou, a questão da educação, da moradia, da saúde. Mas eu acho assim que o que tem de positivo é que eu vejo cada vez mais empresas agora participando, sim, de uma agenda pública. E esse é o chamado, né? Eu acho que não é mais tempo de intenção, a gente percebeu isso, né? Nem só de compromisso, é hora de a gente ter ação concreta mesmo, né? A hora da gente construir as mudanças culturais, estruturais, enfim, comportamentais, a gente fazer parte disso. Então, eu acho que a conformidade e a inércia não é mais uma opção, né? A nossa responsabilidade é do tamanho dos nossos privilégios, sejam eles econômicos, influência, de capacidade intelectual, enfim, agora é a hora. E eu acho que algumas empresas líderes estão percebendo isso sim. Então, essa é a boa notícia, né? Então, está tudo sendo muito escancarado, mas eu chamo para cada um de nós também, porque as empresas são feitas de pessoas, né? E todos nós temos responsabilidade, cada um de nós. Então, quando a Luana falou, e me tocou muito a fala dela, eu fico pensando assim, e as nossas escolhas, né? Você está pressionando a sua escola, a escola onde você escolheu seus filhos, aonde você está para também ser antirracista, né? Agora nasceu um movimento de escolas privadas perguntando isso, olha, você tem aí entre os seus professores, seus diretores, enfim, também líderes pretos e pardos, enfim, como é que está essa inclusão, né? Eu vi aqui no chat também o pessoal falando de inclusão de deficientes, enfim, tem muitas agendas que a gente precisa construir, de gênero, tem muitas agendas importantes para construir no Brasil. Eu vejo sim que essa é a boa notícia, que é isso que se espera hoje de um grande líder. Um grande líder tem que criar novas realidades, né? Fazer parte da criação de novas realidades. Acho que é um pouco esse o contexto que quem está liderando as principais empresas hoje estão começando a perceber. A gente tem que fazer parte da solução mesmo, concreta agora. Porque, né, Tarsila, nós somos uma sociedade multicolorida, multifacetada. No mínimo, a decisão empresarial sobre a inclusão, sobre a diversidade, ela não só é uma questão social, mas uma questão de inteligência estratégica. A gente incluir essas pessoas nas nossas decisões e na tomada de desenvolvimento de produtos e serviços adequados a essa sociedade multicolorida e multiforme, né? Perfeito, então, isso faz todo sentido. Eu queria puxar um tema aqui para a Mariana, de como ela vê no mundo dos investimentos sociais, dos fundos de investimento, das grandes famílias, e a gente trouxe aqui o dado dessa questão dos bilionários, como que ela vê essa transformação? Isso está sendo realmente efetivo? Porque, de fato, no mundo dos investimentos, eu vou fazer uma provocação aqui, normalmente os investidores eles querem mais retorno com menos risco. E se realmente os investidores estão dispostos a abrir mão de parte desse retorno em nome de uma causa social?
as empresas do Sistema B, que eventualmente têm uma rentabilidade que não vai ser tão expressiva, mas elas têm uma responsabilidade social importante a ser valorizada. Como que ela está vendo esse movimento? Se isso realmente está acontecendo no campo do investimento? Legal. Américo, a Marina, tá? Marina. Então, acho que assim, só vou dar um passo para trás, assim. Acho que é muito importante dizer que parte das transformações das empresas, tanto as quais a Tarsila citou, como a Luana, elas estão vindo em resposta a pressões do mercado financeiro, tá? O mercado financeiro como alocador de capital, a partir do momento que ele fala, eu não vou mais investir em empresas que não tenham práticas sociais, ambientais, ou não vou investir em empresas desses setores, ou empresas que não tiverem mulheres negras, deficientes. Então, o mercado está tendo um papel bastante de influenciador aí das práticas das empresas, né? E até já queria responder uma pergunta que está aqui, antes de ir para a sua, que é qual a diferença de ESG e sustentabilidade, né? Acho que uma pessoa perguntou, não é a mesma coisa? ESG são lentes do processo de investimento, né? Sustentabilidade é um termo que, né, dentro das empresas, né, tomou essa roupagem da sustentabilidade corporativa, que sim é uma visão holística, né, do papel da empresa e das suas várias interfaces com os vários atores, mas ESG são fatores que a gente agrega à análise financeira. Então, agora muitas empresas, né, estão sendo chamadas de empresas ESG, porque acaba que as lentes que o mercado emprega para analisar os investimentos muitas vezes refletem, né, nas empresas, e as empresas agora estão adotando esse termo, sou uma empresa ESG ou não sou. Mas o que a gente está falando de verdade é que ESG não é a mesma coisa que sustentabilidade corporativa. ESG nasce, né, da análise de investimento e da incorporação desses fatores e dessas lentes na análise de investimento, tá? Indo para a sua pergunta, né, sobre o papel aí dos investimentos e dos investidores, né? Quando eu falei, né, mais cedo que a Europa é o continente ali em que a gente tem mais forte, né, a presença dos investimentos sustentáveis responsáveis. E lá, isso não foi provocado pelas grandes famílias, né? Lá veio do cidadão comum, principalmente colocando pressão nos fundos de pensão e falando assim, olha, fundo de pensão, como assim você está investindo minha aposentadoria em empresas que estão minando o meu futuro? Né? Então, principalmente nos países nórdicos, começou a pressão dos cidadãos que conseguiram mudar as políticas dos fundos de pensão, que alocam em gestoras. Então, foi um efeito ali em cadeia, mas que veio do cidadão comum, né? No Brasil, eu acho que a gente está ainda bastante atrás em termos de, né, amadurecimento do nosso papel protagonista, né? Acho que talvez a gente tenha avançado mais na questão do consumo. Acho que a gente vê muitas mudanças de consumo que, inclusive, estão afetando as empresas, né? Novas preferências. Então, não vou mais comer carne, ou, né, vou comprar um produto de um determinado, que tem um determinado, por exemplo, eu vou comprar um produto de limpeza que é feito com material reciclado, material de oceano, biodegradável. Então, a gente está vendo isso muito mais na mudança do consumo, e a gente ainda está vendo pouco na mudança de preferências em relação ao investimento no Brasil, tá? E eu atribuo isso a 3 principais fatores. Um é que em investimento no Brasil, lidar com o dinheiro no Brasil, a gente já traz uma série de desconfortos e uma série de mitos e uma série de barreiras que são características aqui da cultura brasileira. Então, a gente já tem uma certa barreira, né, quando a gente fala de investimento ou lidar com dinheiro, diferente do que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos. Tem um segundo ponto, que tem essa... Até recentemente, tinham muitas poucas opções de investimentos, né, com esse cunho responsável, sustentável, de impacto, disponíveis, né, não só para a grande família, mas para, né, o cidadão comum. Hoje a gente começa a ver isso cada vez mais. E o terceiro é que quando a pessoa investe, né, ela de fato ali, ela está olhando o retorno financeiro, ela está, né, querendo que aquele dinheiro prospere e volte para ela e para a família dela. Então, eu acho que nesse momento do mercado brasileiro, eu acho que
A gente precisa romper esse mito de que investir com considerações sociais e ambientais não dá retorno financeiro. Eu acho que se a gente não romper esse mito, a gente não vai conseguir trazer mais capital para ser alocado em empresas sustentáveis, responsáveis, porque a gente tem que lembrar que grande parte dos brasileiros, primeiro, né? A gente tem uma parcela minúscula dos brasileiros que conseguem investir, que tem a possibilidade, que tem o privilégio de investir. E desses, a maior parte ainda está fazendo sua vida, então aquele retorno financeiro também é importante. É claro que ele pode escolher uma pequena parcela para doação, ou uma pequena parcela ele pode abdicar de um retorno tão grande. Mas retorno financeiro ainda é importante para o brasileiro, né? Para o estágio de desenvolvimento e de vida das pessoas. Então, acho que muito da nossa fala é que sim, hoje é possível você investir em empresas B e ter um retorno inclusive muitas vezes maior, porque inclusive a pandemia mostrou isso, que empresas, né, com boas práticas sociais, sustentáveis de governança, tendem a ser empresas mais resilientes, tendem a ser empresas mais expostas, né, a setores orientados para o futuro. Então, eu acho que a gente tem que, na verdade, eu diria o contrário, tá? Eu acho que a gente tem que desmistificar para o investidor comum essa questão de que fazer o bem é abdicar de retorno. Acho que hoje a gente vê claramente que, pelo contrário, né, investir em empresas mais responsáveis, você minimiza risco, aumenta retorno. E só para finalizar, indo para as famílias, né, eu sempre trabalhei com grandes famílias empresárias, porque com elas eu já vejo uma conversa diferente, que é uma conversa de responsabilidade moral, inclusive, de fazer seu patrimônio funcionar para outras questões, né? Aí a gente não está falando do investidor pequeno, comum, que ainda está fazendo sua vida. A gente está falando de quem tem, né, fortunas, e aí sim eu acho que entra a discussão de qual o papel dessas famílias, né, em fortalecer esse ecossistema, em fortalecer determinadas soluções, em abdicar, sim, de retorno em alguns casos, para nutrir uma inovação. E aí isso é o que eu vim fazer na XP, né? É trabalhar com as famílias de alto patrimônio, mostrando, né, e ajudando-as a construir um portfólio que esteja alinhado com o futuro sustentável, que coloque dinheiro nos temas-chave. Não sei se acho que me alonguei um pouco. Não, mas foi ótimo o teu comentário, porque eu penso que não vai ter muro alto o suficiente se a gente não trabalhar essas questões sociais. Não adianta se cercar por muros altos, que não vamos conseguir construir essas paredes e criar ambientes isolados se a gente não olhar o todo. Eu gosto muito de uma frase que, nos tempos de crise, os sábios constroem pontes, os tolos constroem muros, né? Então, acho que a gente tem que avançar na construção de pontes. E acho que nesse aspecto, eu queria passar para a Luana agora, para ela nos dar um panorama de como ela está vendo esse movimento na inclusão, e aí estou pegando já uma pergunta aqui do nosso pessoal, que vem ao encontro do que eu tinha notado, de como ela está vendo a inclusão desse jovem na periferia. Se ela percebe um movimento das empresas em preparar esse jovem, porque uma grande questão que surge face à desigualdade da educação é a qualificação do profissional no momento da contratação, e até nisso pesa contra a população negra, porque a educação de baixa qualidade afeta o jovem de periferia, na sua maioria os negros estão incluídos nesse cenário, isso prejudica o processo de contratação. Então, minha pergunta para ela é como que as empresas podem apoiar o processo de qualificação desse jovem da periferia, dessa garotada que está aí, que tem grandes talentos lá escondidos e muitas vezes ocultos atrás de uma chapa de padaria ou fazendo uma entrega na rua, e como que pode, se ela percebe esse movimento e como ela vê que as empresas podem acessar e apoiar esse jovem no seu desenvolvimento, para a gente realmente começar a reduzir a desigualdade na entrada, no processo de encontro e de contratação desses talentos. Maravilha, Américo. Obrigada pela pergunta. Primeiro, né, a gente tem visto uma tendência cada vez maior das empresas em racializar esses processos, né? Porque para você criar uma política afirmativa, você precisa ter o máximo de dados possível. E como você mesmo trouxe na sua fala, a maioria das pessoas que moram na periferia são negros. Já tem uma estimativa de que 7 a cada 10 pessoas que têm renda, né, ali perto da renda de sobrevivência, que moram nas áreas mais periféricas, são negras. Então, a gente está falando de classe e de raça, né? Então, até uma coisa que eu sempre falo, que quando a gente está falando sobre classe e raça juntos, a gente está falando sobre políticas que se complementam. Então, quando eu quero atingir a periferia, eu falo sobre classes sociais, e aí quando eu quero atingir a periferia, mas também dando oportunidades para os jovens negros, que muitas vezes
são minados no mercado de trabalho por conta da cor da pele ou do cabelo, eu junto os fatores de classe e raça, né? Então, eu falo de negros e periféricos. Lembrando que nem todo negro é periférico. Então, é importante também descolar esse discurso para não criar mais um estereótipo, né? Então, a gente viu, por exemplo, tem programas recentes como o próprio programa da Ambev, que criou um programa para poder recrutar 80 estagiários negros, né? Eu pego a Ambev porque é uma empresa que, enfim, está mais na mídia, mas já tem outras empresas fazendo esse movimento no Brasil. Então, programas intencionais para recrutar esses jovens é absolutamente fundamental. É ir para além do currículo às cegas, né, que a gente diz, porque se eu quero ter esse jovem perto de mim, eu preciso intencionalmente recrutar das universidades, das escolas técnicas mais periféricas e que vão ter um grande contingente dessa população. Então, eu sou mais intencional para atingir e dialogar com esse jovem. Essa é a primeira questão, né, para eu poder recrutar. Agora, recrutar não é só o ponto fundamental dessa pergunta, né? A gente está falando de criar também um ambiente interno na empresa que seja propício para o desenvolvimento desse jovem, né? Não me adianta ter uma empresa que esse jovem chega e aí a pessoa vai falar assim, posso tocar no seu cabelo? Nossa, como você é uma negra bonita, né? O índice de rotatividade dessas pessoas é alto, porque muitos dos jovens relatam diversos tipos de violência, do que a gente chama de microagressões, que fazem parte dessa estrutura racista, né? Então, a gente também precisa treinar as pessoas que já estão nessas empresas para não reproduzir esse tipo de microagressões no seu dia a dia, inclusive os gestores, nos seus discursos, enfim, é muito mais amplo do que só recrutamento. Então, eu preciso tratar o ambiente interno dessa empresa e também, dentro da empresa, criar políticas de aceleração absolutamente intencionais para esse jovem. Então, quer dizer, se eu fiz um censo étnico-racial na minha empresa e eu entendi que eu não tenho negros e negras nos meus cargos de gerência, de diretoria, eu preciso intencionalmente recrutar populações e profissionais para que ocupem esses cargos, até porque o princípio da representatividade ele é muito crucial para quem chega. Para os novos entrantes, para um jovem negro e periférico, que olhe para cima e veja pessoas na estrutura que o representem, lhe dão uma visão de futuro. O estudo da PolicyLink vai trazer isso, vai dizer que negros em cargos de liderança que possam ali evocar um viés aspiracional do novo entrante, eles também trazem a possibilidade de que esse novo entrante que se vê representado nessa estrutura tenha um menor índice de turnover, né? Então, eu preciso representar essas populações mais intencionalmente. Você vai ver que eu vou repetir várias vezes essa questão do intencional, porque às vezes a gente fala de políticas, mas de uma forma muito ampla, que acaba não contemplando populações que precisariam estar ali intencionalmente contempladas. Isso acontece muito na pauta de gênero. Às vezes eu digo, eu quero investir em empresas de mulheres, mas se eu não for intencional e dizer, eu quero investir em mulheres trans, eu quero separar essa verba, esse investimento para mulheres negras, para mulheres brancas da periferia, eu não vou conseguir balancear esse investimento da forma correta, porque quem tem mais acesso são mulheres brancas, classe média, né? Então, se eu falo só sobre gênero de uma forma ampla, sem colocar ali as intersecções, eu não consigo, muitas vezes, atingir essa população, né? E aí, queria também linkar com uma fala da Marina, que, por exemplo, bancos como SoftBank já estão fazendo fundos especialmente voltados para empreendedores negros, né? Então, a gente já tem aí portfólios sendo criados especialmente para investir intencionalmente, né, em populações subrepresentadas, nos portfólios mais normativos, por assim dizer, né, mais, foram naturalizados, mais normativos, do cara branco, da startup unicórnio, que olha para outros tipos de empresa pensando no investimento de médio e longo prazo. Então, quer dizer, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, a gente pode, XP, construir um fundo para empreendedores negros, né, olhando mais intencionalmente para isso. Isso é uma oportunidade que a gente está perdendo, né, e que a gente pode justamente aproveitar dessa crise para poder se reinventar e olhar para uma população que é majoritária e que não está sendo olhada, né? Então, também respondendo uma outra pergunta do chat, as pessoas perguntam assim, mas vocês só falam sobre raça?
No meu caso, a gente considera a raça como uma espinha dorsal dos outros assuntos. Então, a gente fala sobre raça e gênero, raça e pessoas com deficiência, raça e população LGBT, até para dar uma visão mais ampla e para a gente poder conseguir desenhar políticas que, de fato, atinjam as pessoas que precisam ser atingidas. Porque, senão, eu crio políticas muito generalistas que não conseguem dialogar e alcançar as pessoas que precisam, né? Então, a gente fala sobre gênero, mas considerando raça como uma espinha dorsal, né? Então, eu acho que essas são algumas das colocações que eu queria colocar. E tem, sim, cada vez mais programas intencionais. E eu acho que eu justamente sou otimista e cada vez mais a gente pretende influenciar as empresas para terem cada vez mais programas intencionais, porque se a gente for muito generalista, a gente não vai fazer efetivamente o que tem que ser feito. Excelente sua fala, e corrobora com uma crença que nós temos, que acho que todos nós partilhamos, de que o Brasil é multicolorido, ele é multifacetado. Não dá para a gente ter somente pessoas de um determinado gênero, de uma determinada raça, desenvolvendo produtos e serviços. Senão você ignora boa parte da nossa população e de necessidades que essas populações tenham. Para além só da questão social, existe uma questão estratégica de venda de negócios. Se você pensa só numa dimensão, você não cobre e você diminui o retorno sobre esse investimento, você diminui o mercado para essas empresas. Então, eu acho que mais a questão, sem dúvida alguma, e só um parênteses que você comentou, que eu queria dar destaque, a fala de abertura desse congresso GIF, ela foi marcada por 3 mulheres incríveis, mediadas pela NECA, a Eliane Dias, a Márcia Castro e a Rachel Maia. Então, você teve ali a Rachel Maia, que é uma mulher negra, presidente de grandes corporações, com uma experiência belíssima, mostrando que, sim, é possível. E o negro não está na periferia, ele está na nossa sociedade como um todo. Sim, a gente precisa ampliar esse olhar. Então, essa consideração é muito importante. Eu queria fazer agora nós já estamos aqui caminhando para o final, e nós temos lá a enquete. Eu queria convidar vocês a responder aquela enquete que a gente colocou no ar, de qual deveria ser o papel das empresas, né? Quais devem ser as prioridades do investimento social. Vocês já responderam, eu queria pedir para a Érica me ajudar aí no GIF, para colocar esse material aqui na tela para a gente ter um panorama do resultado da enquete com os nossos participantes. Nós estamos aí com 245 pessoas participando, do que eles colocaram ali para a gente levar em consideração nesse último bloco aqui do nosso bate-papo. Américo, a gente ainda não colocou a enquete. A gente vai ter que dar um tempinho. Vou trazer então daqui tá a bom. pouco. Então, eu vou fazer o seguinte, Érica, coloca a enquete aqui no chat para os nossos participantes poderem preencher. A nuvem de palavras, eu sei que já foi colocado aqui o sisteminha logo no começo. É muito importante para a gente ter esse feedback de vocês. E eu queria puxar mais uma pergunta, eu só vou pedir para os nossos palestrantes serem breves na resposta, embora o tema seja bastante complexo e amplo, por conta do tempo, a gente respeitar aqui o tempo do nosso debate, né? Houve uma questão aqui que surgiu, eu vou direcionar aqui perguntas para vocês, né? A primeira delas eu vou colocar aqui para a Marina, que qual é o papel da filantropia versus os investimentos sociais? Se existe uma concorrência sobre essas duas formas de aplicação social. Perfeito, né? Quando nós vamos orientar nossos clientes né, do private, de onde eu estou, né, dos clientes de alta renda, a construir seus portfólios, a gente sempre vai olhar para diferentes parcelas do dinheiro, né? Então, a gente entende que diferentes parcelas do dinheiro podem ter diferentes objetivos financeiros, ou seja, uma parcela eu posso querer doar, uma outra parcela eu posso aceitar um retorno menor, porque é uma parcela que eu quero gerar muito impacto. Uma outra parcela eu vou buscar preservar. Então, assim, eu também estou ok com retorno menor. Uma outra parcela eu quero fazer crescer. Então, a gente sempre divide, né, o portfólio da pessoa nesses diferentes objetivos financeiros e depois nos diferentes objetivos de impacto. Então, com uma parcela desse portfólio, eu quero fazer uma coisa de alto impacto. Então, talvez eu vou ali escolher, né, na casa aqui, combinando aqui, né, a parte doação e a parte alto impacto, eu vou escolher fazer uma doação para determinadas instituições. Numa outra parte, eu posso escolher investir num fundo de impacto. Mas grande parte do portfólio das pessoas hoje, né, de uma pessoa ou de uma família, está, né, investido para gerar mais dinheiro. Então, o que a gente consegue, né, em termos de abdicar retorno ou doação filantrópica, chega aí no máximo, em geral, a 10% do portfólio. E a grande pergunta é, o que fazer com os outros 90%?
Então, a gente quer que os outros 90, que estão investidos em fundos de ação, em imóveis, em renda fixa, que esses 90% também trabalhem para gerar mais do que só dinheiro. Então, o nosso trabalho é não só, né, ajudar a fazer uma filantropia mais estratégica, ajudar a fazer bons investimentos de impacto alinhado, né, às causas e aos valores da família, mas também que aqueles investimentos tradicionais possam ser feitos em empresas ou em ativos, né, que estão mais alinhados a uma nova economia, a uma economia sustentável, que estão em alguns setores que vão ser importantes. E aí, para fechar a resposta, o que eu ia dizer, uma pergunta que também estava aqui, como garantir, né, que é uma empresa de fato com boas práticas sustentáveis ou que aquele fundo que se chama ESG é um fundo sério? E aí é nosso trabalho aqui, né, como alocadores, como gestores, de fazer essas avaliações. Então, a gente tem aí aqui conversas profundas, né, tem diferentes metodologias, mas para garantir que tudo, né, que a gente escolhe fazer com essa bandeira, né, de social, ambiental, de governança, de fato, são empresas alinhadas com isso. E aí tem diversas formas de avaliação, que aí isso daria mais uma outra live, então não vou me aprofundar nisso, mas sem dúvida, a filantropia continua sendo super importante e dentro da minha área eu também ajudo nossos clientes que querem fazer uma filantropia mais estratégica a encontrarem suas causas, suas organizações, a melhor forma de fazer, mas o nosso foco também, é pensar o portfólio como um todo e principalmente pensar no grosso dele, que está nos investimentos tradicionais, como a gente orienta para investimentos mais sustentáveis. Olha aí, Luanda, já tem uma possibilidade de procurar a Marina para ela olhar usar esses 10% aí na inclusão, hein? Vamos aproveitar esse gancho, hein? Não, a gente até depois eu vou chamar a Luana, a gente está pensando em fazer um fundo focado exatamente em diversidade. A gente fez um compromisso, né, de ter pelo menos 50% de mulheres na companhia em 5 anos, e isso inclui também, né, mulheres negras, mas agora a gente está tendo uma conversa sobre diversidade mais ampla, inclusão, então a gente vai ter muito aí para conversar, Luana. Muito bom, muito bom. Mais uma oportunidade surgindo aí para a gente aumentar essa inclusão. Tarsila, uma dúvida, como você enxerga a evolução do investimento social privado nesse contexto que a gente está vivendo, né? A Marina trouxe aqui a questão dos fundos de investimento, balanceamento, e a gente viu o dado que a Luana apresentou aqui para a gente de 6 bilhões que as empresas investiram. Como é que você tem percebido uma intencionalidade de manutenção desse nível de investimento privado no campo social, mesmo com eventual crescimento da crise econômica? Então, Américo, a gente percebe lá nas doações que a gente está diminuindo um pouco, né, nesses últimos meses. Então, com a crise isso é complicado. Mas eu acho que a gente tem um perfil diferente emergindo cada vez mais do investimento social privado, que é atrelado à inovação e à transformação de fato, né, da sociedade. Então, por exemplo, no Instituto Vedacity é muito conectado com soluções para moradias de baixa renda, né, conectando isso com o negócio. Eu acho que isso também que falta a gente olhar no Brasil, cada vez mais, é juntar toda a parte filantrópica, de ação social, mas de investimento social privado também, olhando estratégias de inovação que podem impulsionar essa transformação de um jeito muito grande, né? Então, acho que essa é uma conexão importante que a gente tem que fazer cada vez mais, né? E aproveitando aqui, assim, a tua provocação, eu vi aqui no chat, estou vendo um monte de perguntas muito interessantes, né? E as pessoas falando assim, onde a gente traz os homens brancos, né, para essa conversa, né? Enfim, eu acho que, assim, como a Marina falou, como a Luana já falou também, como você trouxe, Américo, tem muitos líderes emergindo que são, sim, homens brancos. Enquanto eu fui falando, eu fui lembrando, assim, de Gustavo Werneck, da Gerdau, o Marcos Bicudo, da Vedacity, o Renato Franklin, da Movida, e tantos outros que estão, de fato, puxando essa agenda de transformação, sabe? Então, assim, eu acho que existe um espaço para uma conversa empática, né? Muitos deles, eu vejo o seguinte, eles falam assim, poxa, eu estou aprendendo agora, como a Luana falou, que precisa ter uma intenção. Se não tiver uma intenção, não tem uma transformação, né? Então, assim, vários deles já me confidenciaram dizendo o seguinte, nossa, eu achava que ia ser uma evolução natural da sociedade. Não, eu percebi agora que sim, eu preciso ter ação afirmativa, senão eu não transformo,
né? Então, assim, eu acho que uma mudança aí que está acontecendo, o investimento social precisa ser cada vez mais estratégico. Eu acho que a gente tem que aproveitar, eu gostaria de deixar esse recado, né, para construir a sociedade 5.0, né, inspirada muito nos japoneses. Eu recomendo a cada um a olhar o que o Japão está construindo na sociedade 5.0, que é fazer com que todas as tecnologias, tudo que está emergindo, que pode potencializar ainda mais essa transformação, estejam a favor e a serviço da desigualdade, da segurança, de não ter mais desastre natural, de não ter limitação de energia elétrica, enfim, de lidar com problemas como, por exemplo, a evolução envelhecimento da população. Então, eu acho que é isso, a transformação e a tecnologia e a inovação a serviço de uma transformação. Acho isso também importante para a gente olhar. Eu acho que o Brasil está ainda pouco digitalizado e tecnológico e aproveitando ainda pouco essa potência que pode construir um novo mundo. Isso acho que é muito importante, Tarsila, esse ponto que você trouxe. A desigualdade ela permeia também a distribuição tecnológica no nosso país, né? A gente tem uma parte da nossa população que não tem acesso a recursos tecnológicos, recursos digitais de boa qualidade. Embora o celular tenha permeado boa parte da população, o acesso a pacotes de dados com qualidade necessária para você educar, para você se conectar e efetivamente você ter melhorar a qualidade da navegação ainda é escasso. A gente não conseguiu atingir. Inclusive, tem 4 ou 5 projetos tramitando no Congresso Nacional falando sobre a necessidade da conectividade ser disponibilizada para as pessoas. Então, são isso, pontos Américo, é um direito humano. Isso também é um direito humano, né, hoje. Assim, eu acho super importante você trazer esse ponto aí. Veja o que nós estamos conseguindo com esse congresso, né? Nós temos 235 pessoas conectadas de todas as regiões do Brasil, tem alguns até colegas internacionais que estão aqui acompanhando a gente, graças à tecnologia. Se você não tem isso disponível, a desigualdade já começa por aí, né? E não dá para a gente resolver essa questão sem abordar também essa necessidade, né? Eu queria fazer só uma ressalva antes da gente passar para o último bloco, que nós falamos muito aqui do papel das empresas, do papel do investimento social, da intencionalidade, da provocação feita pela Luana, que a gente tem que ter intencionalidade nas nossas ações e sim segmentar os grupos que a gente quer atuar e quer incluir, mas é muito importante frisar que as empresas e a sociedade civil não se propõem a substituir o papel do Estado. Não é essa a proposta. A proposta é apoiar o Estado no desenvolvimento de uma política pública efetiva, num debate aberto, multifacetado, com vários atores diferentes, de campos de conhecimento diferentes, para ajudar o Estado a refinar as suas políticas públicas para que ele atenda a essas populações em situação de vulnerabilidade, principalmente se a gente cruza essas variáveis, né? Periféricos, negros, deficientes, mulheres, todos os tipos de desigualdades que afetam o nosso país. Então, a proposta das empresas, dos fundos, só para deixar essa consideração aqui para todos nós, que não é substituir o Estado, e sim apoiar o Estado na massificação, porque nenhuma empresa tem condição de fazer um investimento no nível que o Estado faz. Para dar só um dado de contexto, o Estado brasileiro investiu em educação, o orçamento total de educação, considerando as 3 esferas, é da ordem de 350 bilhões de reais e atende 40 milhões de alunos. Então, é impossível para qualquer negócio alcançar essa dimensão. Mas sim, os negócios podem apoiar o Estado a desenvolver modelos educacionais e pedagógicos que sejam mais inclusivos e melhorem a qualidade da ponta da nossa educação. Então, acho que esse é uma ressalva importante. Só fazer uma pergunta para o pessoal do GIF. Já conseguimos aqui a nossa nuvem de palavras e a enquete, reforçando para o pessoal responder, porque aí a gente entra no nosso bloco já comentando essa nuvem de palavras e essa enquete. Então, veio alguns dados aqui, vocês sabem que eu estou ficando com o braço curto, né? Estou à distância aqui do computador para ler. Responsabilidade e engajamento na atuação de diversos stakeholders, público de interesse, empresas, fornecedores, colaboradores e comunidade. Interessante esse primeiro ponto, né? Cultura da diversidade, propósito de impacto positivo, ampliação da doação nas ações de filantropia e investimento social em diferentes temas, cadeias produtivas não só geram danos, mas também contribuem com o meio ambiente, fundamental, ativismo empresarial, que as empresas se envolvam institucionalmente no debate sobre temas públicos. É o que a gente acabou de falar agora do papel das empresas apoiando a política pública e na estruturação de políticas públicas mais eficientes e mais adequadas, né? Já encaminhando para o ponto final, eu queria começar aqui com a Luana, para ela fazer uma consideração sobre visão de futuro. Eu queria que ela contasse um pouco para a gente qual é a visão de futuro que ela enxerga nessa pandemia, né? Acho que a Tarsila permeou isso na primeira fala dela sobre o otimismo. Eu, particularmente, eu sou um otimista por natureza, espero que a gente saia dessa pandemia
com ações concretas e uma humanidade mais humana. Então, eu queria provocar agora nossas três palestrantes nesse sentido. Qual é a visão de futuro? E eu queria começar com a Luana. Como ela está enxergando o futuro da diversidade, da igualdade, como esses movimentos são perenes no tempo e sustentáveis? Obrigada, Américo, pela possibilidade de falar sobre o futuro. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito otimista, né? Eu sempre coloco nas minhas falas uma frase que é minha e que eu gosto muito de repetir, que é: enquanto a cor da pele for privilégio para uns e problema para outros, é nossa responsabilidade transformar a igualdade em realidade, né? E como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente aprende muito com os movimentos sociais que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Eu gosto muito de olhar também para o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem um polo de inovação muito forte, mas a gente precisa olhar até mais intencionalmente para o Brasil, para olhar também o que a gente está fazendo já de bom e de até bench para outros lugares, né? E, enfim, também tem os próprios movimentos, por exemplo, o próprio Black Lives Matter, que aqui se traduz como vidas negras importam, vidas indígenas importam, que clamam muito pelo papel do voto, né? Então, você falou aí sobre o futuro. A gente está num ano eleitoral, você também falou sobre o papel do Estado, e eu acho que a gente, obviamente, nós somos instituições, que no meu caso, assim como muitas que estão participando, instituições da sociedade civil, que, como você brilhantemente colocou, visam complementar o papel que é do Estado, em nenhum momento substituir. Eu acho que todos são complementos, né? Empresas, estados, organizações, a própria sociedade civil, né? O papel individual de cada um. Eu acho que cada um deles se complementa e a gente precisa entender que a gente está no ano eleitoral, então eu tenho indicado pessoas a procurarem quais projetos de leis têm dado suporte às causas mais emergenciais que você acredita que a sua empresa, que você pessoalmente precisam apoiar, né? Por exemplo, como eu falo muito sobre a questão da igualdade racial, a gente fez uma pesquisa recentemente em parceria com o escritório da Sescom Barrier, que é um parceiro nosso, e a gente detectou que tinham 700 projetos de lei, mais ou menos, relacionados à Covid desde março, e 6 projetos relacionados à questão antirracista, por assim dizer. Então, a gente percebe aí, obviamente, a gente está no cenário de pandemia, mas a discrepância entre a produção de projetos de lei de maneira geral que visem a construção de uma sociedade antirracista versus outras questões tão importantes quanto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ativamente procurar pautar, até mesmo na nossa intenção de voto. A gente pode planejar o nosso voto. Eu até escrevi uma coluna essa semana dizendo que eu acredito que o adiamento das eleições, na verdade, foi uma oportunidade para dar mais tempo para a gente poder planejar esse voto, pesquisar, cobrar mais, exercer mais esse nosso papel de cidadão, né? Então, eu acho que justamente a gente precisa ter um olho ali na esfera pública e também não esquecer o nosso papel complementar de cidadão em instituições. Então, mapear esses projetos de lei é fundamental, cobrar do Estado, né, esse papel que pode ser mais intencional nas políticas públicas pelas diversas causas que a gente está aqui pautando, como a causa ambiental, a causa indígena, a causa da igualdade racial como um todo, que também contempla a população indígena. Então, eu vejo muito... no futuro, eu vejo, se a gente puder mapear e planejar melhor o nosso voto, nossos projetos, a gente pode construir um futuro muito mais produtivo. E também queria complementar, né, com uma fala que traz também a Tarsila, né, sobre o cidadão comum. Ela falou muito sobre... Quem falou isso foi a Marina, perdão. O cidadão comum, né, de falar que, bom, a gente pode falar sobre grandes famílias, né, que acumulam uma grande parte do PIB, inclusive, né, dessa desigualdade, dessa discrepância, mas acho que a gente tem que evocar cada vez mais o papel do cidadão comum, né, de nós, como é que a gente pauta questões estruturais no dia a dia, né? A Tarsila trouxe, por exemplo, quanto você que vai matricular, por exemplo, seu filho numa escola privada, pode pedir qual o papel das mulheres nessa escola, quantas mulheres negras tem, como é que essa escola está dialogando com as causas ambientais, com a população indígena. Quer dizer, quando a gente também traz para o papel do indivíduo, né, obviamente sempre em complementaridade com esses outros que eu falei, a gente também cria mudanças que são bastante importantes, né? Então, de maneira geral, eu vejo o futuro com a responsabilidade do indivíduo cada vez mais contemplada, né? Cada vez mais você aliciente. Eu costumo também sempre dizer,
você já fez ali o seu checklist, né, de coisas, não só com a lista de compras, mas também com a lista de questões que você pode contribuir já, né? Enfim, a escola que eu vou matricular meu filho, como é que eu vou cobrar essa escola? Quais são as minhas leituras? Quem são as pessoas que eu estou apoiando ali no meu âmbito individual, mesmo que seja com um pouco de dinheiro? Como é que eu estou planejando o meu voto? Então, eu acredito muito na centralidade desse papel do indivíduo em articulação com essas outras esferas complementares, seja o setor público, seja com as empresas, seja com as organizações, e essa intencionalidade cada vez maior naquilo que a gente quer mudar, de fato. E esse é meu convite, obviamente. Excelente, Luana. Eu queria convidar, então, a Mariana para fazer esse comentário também. A mesma pergunta, qual é a visão de futuro que ela está observando? Como que ela olha o nosso futuro à luz desse mercado que ela tão bem conhece e atua, do investimento, dos investidores? Perfeito. Acho que a gente não pode deixar de entender, né, compreender com profundidade o momento da humanidade que a gente está. Né? A gente está num momento muito crítico, tanto das várias questões sociais ali colocadas na Agenda 2030, mas também, né, da questão das mudanças climáticas. Então, a gente precisa urgentemente realocar, redirecionar capital para os temas e para as agendas e para as soluções que vão aí possibilitar um caminho para nós, né, e para os nossos filhos e futuras gerações nesse planeta que é a nossa casa. Então, não tem mais tempo para desculpa, e acho que a Luana colocou perfeitamente, assim, acho que o que cada um de nós, né, pode fazer, o que cada um de nós pode fazer como investidor. Isso ficou muito claro para mim na XP. Nós temos mais de 2 milhões de investidores na nossa plataforma. A gente está colocando uma série de fundos, produtos, ESG, mais para frente de impacto, temáticos na nossa plataforma, acessível aí a qualquer investidor. Então, assim, né, como você reflete, né, diariamente, o que o seu dinheiro está nutrindo, o que seus investimentos, que mundo seus investimentos estão ajudando a prosperar, que mundo seus investimentos estão criando. Então, acho que essa é uma reflexão para cada um de nós, que vale para o investimento, né, para o consumo e para todas as questões que a Luana bem trouxe. E assim, sem dúvida, acho que do futuro dessa realocação para que esse redirecionamento de capital seja mais rápido, a gente precisa das grandes famílias com grandes fortunas. Esse é meu compromisso, continuo trabalhando por isso, porque acho que não tem, aí mesmo não tem desculpa, sabe? Acho que tem, inclusive, não é uma questão só de responsabilidade, obrigação, uma questão moral, mas também uma questão, né, da possibilidade dessa família de representar no seu portfólio seus valores, de se ver refletida, ver sua visão de mundo refletida na gestão do seu patrimônio. Então, não vejo, né, acho que tem o lado da responsabilidade, mas eu acho que é uma super oportunidade que essas famílias de grande patrimônio estão perdendo de não expressar sua visão de mundo, seu valor nos seus portfólios. Assim, então, eu simplesmente não entendo, assim, por que a gente ainda não tem uma migração grande para esse tipo de investimento e continua aqui diariamente, agora na XP, 18 horas por dia trabalhando por isso. Mas acho que não dá para também só colocar responsabilidade no outro, né? Cada um de nós, como investidor, precisa repensar e trazer esse senso de urgência, né? Não dá mais para brincar, né? Aí em deixar para depois, em fazer ações pequenas. A gente precisa, claro, no nosso dia a dia, dentro do que é possível fazer, mas que no impacto e ação final coletiva seja capaz aí de mexer a ponteira, né? Ótimo. Tarsila, eu queria abrir para você também com essa mesma provocação de qual é a visão, como você enxerga as empresas nesse nosso futuro, como você está vendo as ações dessas companhias nesse ambiente corporativo, nesses próximos ciclos que a gente vai vivenciar e vai enfrentar. Então, Américo, bom, primeiro é uma honra estar aqui com vocês e escutar a Luana, a Marina, né, que estão arregaçando a manga e fazendo a diferença dentro das suas esferas de influência, né, e você também, como moderador, mas sabendo do seu papel. Não, a reflexão final que eu gostaria de trazer é assim, que a gente vive mesmo a maior crise dos nossos tempos, né? E o Brasil, eu fico às vezes perguntando até, será que tem uma explicação até espiritual de estarmos aqui no Brasil nesse momento, né? Porque o Brasil é um país completamente complexo, desigual,
ao mesmo tempo tão criativo e maior diversidade do mundo, então, ou seja, mega diverso, a gente vai tem a grande possibilidade de ser um ator de mudança no mundo, né? E eu acho que é um chamado global mesmo, e nacional, de mudança. A gente tem evidências de uma nova ordem mundial que está emergindo agora. A gente que trabalha já há mais de 20 anos nas empresas, e finalmente a gente percebe que hoje existe um momento de mudança, né? Então, eu acho que o futuro, ele é diverso, ele é digital, ele é inclusivo, né? Então, assim, eu fecho aqui com a frase que eu escutei da música aqui hoje na abertura desse painel, que é segurar o choro e ir para a luta, gente. Cada um de nós. Obrigada. Eu que agradeço a honra de estar aqui mediando essas 3 mulheres incríveis, 3 profissionais especialistas nas suas áreas de atuação. E longe de fazer aqui um ramp-up de tudo que a gente ouviu, de todo esse conhecimento que foi exposto, eu vou falar para vocês o que eu aprendi nesse movimento, escutando as 3 falas. Primeiro, não dá para a gente nos furtarmos a nossa responsabilidade. Essa questão de responsabilidade difusa, isso é uma questão do governo, isso é uma questão das empresas. Não, é o meu papel. E como eu lido com essa questão no meu dia a dia. Então, eu estou consumindo de forma responsável, eu sou responsável naquilo que eu compro. O investidor, ele não necessariamente ele precisa ser de uma grande fortuna. Essa é outra provocação que eu queria fazer. O investidor, ele pode ser de qualquer valor. E se você está comprando um produto, você faz parte do mercado, que é essa entidade um pouco intangível que normalmente os especialistas de economia utilizam. Então, o mercado sou eu, sou vocês, cada um de nós. E qual é o nosso papel nisso? Outro aspecto muito importante, resgatando aqui na fala de vocês, é o nosso poder do voto. A gente tem a chance de eleger e de mudar esse país buscando candidatos que tenham pensamentos mais contemporâneos, pensamentos voltados para a questão da inclusão, nessa nova eleição. Então, vamos refletir sobre a nossa responsabilidade para esses aspectos, né? E um outro tema que vocês também colocaram hoje, que faz parte das minhas crenças, eu penso que é fundamental, que junto a gente vai mais longe. Não dá para a gente avançar deixando pessoas para trás. Não dá para a gente seguir adiante construindo um país onde a gente deixe um legado de abandono, um legado de desigualdade, que a gente deixe populações no nosso país nessa situação que estão totalmente fora da área de inclusão, fora das políticas assistenciais. E, por fim, só para concluir, citaram aqui um aspecto de como atender populações que não são cobertas pelas políticas públicas. Eu acho que as falas aqui da Tarsila, da Marina e da Luana, elas foram autoexplicativas nesse sentido. Nós temos que batalhar para criar essas políticas públicas. Se elas não existem, nós temos que criar. Eu trouxe um dado para vocês que a desigualdade diminuiu graças a um auxílio emergencial de R$600, que subiu a renda em até 30% de populações que não têm coberturas. Então, se a gente conseguir transformar isso numa política pública efetiva, sustentável, de novo, nosso país não tem um problema de dinheiro, nós temos um problema de gestão desse recurso disponível para essas ações efetivas que levem saúde, educação e segurança para todos nós. Então, eu queria fechar pedindo para o pessoal, nossos colegas do GIF, subirem aqui a nuvem de palavras. A minha gratidão aqui a Tarsila, a Marina e a Luana pelo aprendizado, por essa manhã incrível, a cada um dos mais de 250 pessoas que nos acompanharam, pela paciência e por estar disponível para a gente trocar esses espaços de diálogo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Para mim foi uma honra mediar essas mulheres incríveis nesse debate e participar desse aprendizado coletivo de verdade muito bom. Muito obrigado. Eu queria chamar agora a nuvem de palavras e depois eu passo aí para a Pamela contar para a gente como que está a nossa agenda da semana do Congresso. Oi, gente, bom dia. Nossa, eu agradeço muito, foi uma honra mesmo acompanhar esse debate. Agradeço muito a Américo, agradeço a Luana, a Tarsila, a Marina e a todos os participantes que interagiram bastante pelo chat, bastante nas nossas ferramentas de interação. E eu vou compartilhar aqui um pouco do resultado dessa nuvem que a gente construiu colaborativamente hoje. Então, as palavras maiores foram as que ficaram mais fortes desse debate. Eu queria ressaltar aqui, né, a questão da sustentabilidade, transparência, equidade racial, né? As palavras vão ficando maiores conforme o número de menções aqui pelos nossos participantes. Então, acho que isso foi o que mais ressoou a todos nós, né?
Então, eu agradeço muito, agradeço também ao Instituto Ethos e Sistema B, que foram co-realizadores dessa mesa. E aí também quero trazer um pouco, né, em relação à continuidade dessa semana do investimento social, que amanhã a gente está de volta às 10 com a mesa sobre filantropia, cidadania e democracia. E às 2h30 a gente tem a mesa Plataforma Filantropia ODS, co-realizada com a Wings e PNUD. Então, agradeço muito, nos vemos numa próxima e muito obrigada a todos pela participação.